Você ainda tem dúvida em qual luneta adquirir? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Marcão e esse é o canal da Venturi Shop. Dando continuidade a uma sériezinha que nós viemos abordando sobre carabinas de pressão, Springers, PCPs, não tinha como nós não falarmos sobre lunetas. Então o papo de hoje é sobre isso. Acompanha aí. Pessoal, muita gente tem dúvida em qual tipo de luneta adquirir para o seu equipamento, tá? Principalmente quem vai se iniciar no tiro esportivo. Muitos começam comprando a carabina de pressão Springer, geralmente já vem nos próprios kits ali a lunetinha 4x32. Com pouco tempo você acaba vendo que ela se desregula, ela acaba não te trazendo mais aquela precisão que você buscava na luneta. Isso é natural. Por quê? Uma luneta, ela é composta de lentes, tubos e tudo isso aí, a estrutura em si faz com que ela tenha uma qualidade para aguentar altos impactos ou não. E a carabina Springer, ela é a grande vilã da luneta. Então o objetivo de hoje é explicar para vocês como adquirir esse produto, quando adquirir esse produto. Então vamos lá. 4x32, uma das lunetas mais vendidas no mercado hoje em dia. O que significa 4x32? Significa que o 4 é a magnitude que essa luneta alcança, ou seja, ela tem 4x de zoom. Então, um objeto está aproximado 4 vezes em relação à sua distância normal. O 32 é a lente objetiva, ou seja, aquela lente da frente. Então, ela tem 32 milímetros de diâmetro. 4x32 ela serve bastante para você tirar na penumbra, seja de manhãzinha ali, naquele nascer do sol, ou no pôr do sol, em dias nublados. E às vezes até em ambientes um pouquinho mais escuros. A Objetivo 32 ela tem uma boa recepção de luz, então isso dá mais nitidez no seu alvo. Por isso que é uma lunetinha muito vendida, tá ok? Mas por que, Marcos, você falou que na carabina Springer ela se torna uma vilã, né? A carabina se torna uma vilã para essa luneta, por causa do impacto, por causa do recuo que ela te oferece. Quando a gente fala de uma carabina Springer, nós estamos falando de um recuo duplo, ou seja, no disparo dessa mola, seja pneumática ou mecânica, ela vai acabar encontrando o atrito com o final do curso do pistão, né? Lá no final da câmara. Então ele tem no disparo e também o recuo dessa mola. Tudo isso transfere para a luneta e aí acaba tendo deslocamento da mola, de regulagem, acaba tendo às vezes até mesmo a trinca das lentes, tá? Porque esse impacto é muito forte. Nós falamos lá no primeiro episódio sobre a questão da força G que a carabina de pressão influencia em cima da luneta e qual seria a mais apropriada. Obviamente, a 432 é mais vendida, porém nós temos outros espectros, tá? Nós vamos ter outras magnitudes que nós vamos discorrer ao longo desse vídeo. O que eu queria mostrar para vocês aqui é mais ou menos o funcionamento dela. Isso aqui é a parte traseira de uma luneta 6x24x50. Galera, só a fim de ilustrar o que acontece dentro do interno da luneta, essa luneta aqui é uma 6x24x50, tá? Não é uma 4x32, mas essa parte aqui é o túnel externo com as torres de regulagem e torre de iluminação. Aqui dentro, onde vai a lente, é o túnel interno, tá? Ele está alocado em cima de uma mola posicionada aqui na diagonal, de forma que quando eu torço a minha torre horizontal no sentido horário, eu vou estar comprimindo essa mola e o túnel vai se deslocar para a minha esquerda. A mesma coisa acontece quando eu torço horário, a torre vertical, e faz com que o túnel desça. A função dessa mola é justamente quando eu voltar anti-horário, ela vai se descomprimir e levar a torre para cima, e anti-horário, a torre para a minha direita, tá? O que acontece na carabina Springer, por muitas vezes, o impacto é tão forte que faz com que essa mola que está posicionada na diagonal se locomova pela circunferência do túnel, tá? E aí você não tem mais a regulagem. Então muitas vezes a pessoa devolve e fala: Marcos, não está tendo regulagem a minha luneta. Acontece por conta disso. Na PCP, essa luneta não vai sofrer esse tipo de problema, pelo fato de ser uma carabina que não tem recuo, é muito mais sutil. A PCP vai exigir de você uma luneta com amplitude maior para que você possa ter tiros mais precisos e mais longos. Essa aqui é uma luneta 6x24x50 da Grifo, ou seja, ela já começa com 6x de zoom, vai até 24 de zoom com objetiva de 50 milímetros, tá certo? A diferença entre essa luneta que eu estou te mostrando aqui completa e montada e essa aqui que eu desmontei está nas torres. Por exemplo, essa torre ela tem um anel de trava, tá? Ou seja, girando ela anti-horário, ela me permite dar os cliques da luneta e eu posso travá-la, tá? Para que essa regulagem não saia mais do lugar. Essa outra, ela já não tem a trava, ela tem uma tampa, ou seja, a partir da hora que eu regulei a minha luneta, eu tenho que tampá-la para que eu não possa desregular com uma
interferência externa. Pessoal, falei para vocês sobre a importância da carabina spring, da luneta na carabina spring e na PCP. Agora vamos explicar o que a luneta é, como ela funciona e quais são suas partes. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre as partes da luneta. Primeiramente, lente objetiva. Essa aqui tem 50 mm de diâmetro. Lente ocular. Torres de regulagem, horizontal, vertical. Nem toda luneta vai ter a iluminação. Essa aqui, no caso, tem o controle de iluminação aqui verde e vermelho. Vermelho para situações mais claras, o verde para situações mais escuras. Essa aqui possui controle de intensidade da iluminação. Controle de paralaxe. Nós vamos entrar nesse assunto aí bem brevemente. Controle do zoom, tá? Que vai sair do 6x de aproximação até o 24 de aproximação. E esse aqui é o controle do foco. Dentro da luneta, como eu disse para vocês, vai ter o túnel interno, onde tem as lentes, que vai fazer ampliação, e também o retículo, tá? Que é uma parte muito importante, seria basicamente a alma da luneta. O retículo ele vai ficar dividido entre várias, né? É uma gama muito grande de opções de retículo, desde o Fine Crosshair, do Crosshair, 1000 dot, cada um tem sua função, cada um tem sua forma de leitura. Eu vou tentar não me alongar nesse tema, porque isso aí é material de estudo, isso vai longe, isso aí vai incurtir em várias fórmulas matemáticas, para que você possa descobrir o tamanho do alvo, a distância do alvo, os seus acertos e a regulagem de quantos cliques você tem que dar na luneta, tudo a partir do seu retículo. Então é assunto para muita coisa. Uma coisa muito importante na luneta também é a escolha do seu mount. Esse aqui, no caso, é um mount único, e esse aqui é um mount que vem em duas partes, tá? Para você fazer a regulagem e o assentamento da luneta. Ele pode ser entre 11 mm, geralmente em carabinas de pressão exige o 11 mm, ou o 22 mm para trilho Picatinny. Isso acontece muito em armas de fogo, né? Vem bastante. E até mesmo algumas carabinas, visto aí a Selcom MX8 Evoque, a Rossi R8 já vem com trilho para você acoplar no tamanho de 22 mm. Isso aqui é muito importante, porque em lunetas com objetiva muito grande, muitas vezes um malte curto não me permite o assentamento perfeito e faz com que a ponta da luneta se escore no cano da arma ou até mesmo no castelo, e aí vai atrapalhar a minha visada. Tá? Então preciso de um malte um pouquinho mais alto para que possa ficar confortável. Automaticamente vai pedir para mim também uma bochecheira para que o meu rosto fique alinhado perfeitamente com as lentes da luneta e eu não possa perder o meu foco. Aí vai entrar naquele assuntinho que eu falei para vocês sobre paralaxe. Primeiramente, o que é paralaxe? A relação entre a minha visada e o retículo e o meu alvo. Ou seja, quando eu estou olhando pela luneta a um alvo, a inclinação da minha cabeça pode fazer com que o alvo fique para baixo ou para cima, ou para a direita e para a esquerda. Isso é chamado paralaxe. Para isso vai servir o anel dele. Eu vou regular para que eu possa tirar essa divergência, e se eu mexer a minha cabeça, eu continuo estando focado no meu alvo, sem tirar o meu retículo da onde está apontado. Esse é basicamente o paralaxe. Uma coisa interessante que você vai estar vendo na sua luneta, geralmente vem anotado na torre, nos modelos que eu tenho aqui, essa aqui tá 1/4 de polegada, tá? A 100 jardas. Ela é 1/4 de moa a 100 jardas. 100 jardas é uma medida imperial, que seria equivalente a 91,44 metros. Uma polegada é a medida imperial, trazendo para o modo internacional seria 2,54 centímetros para vocês, ou 25,4 milímetros. Ou seja, é uma diferença de 1 polegada a 100 jardas. Se eu tiver o meu tiro e mirando no centro, com a arma bem estabilizada, obviamente, porque tudo influencia no seu tiro nessa distância, tá? Vento influencia, peso do chumbo influencia, as tremidas que eu posso dar, a puxada de gatilho, tudo vai influenciar no meu tiro. Então vamos colocar que eu estabilizei a minha arma numa morsa bem firme numa bancada ou num sandbag bem confiável, e eu dei esse disparo exatamente ao centro do alvo e eu errei 2,54 centímetros. Eu vou ter que fazer essa correção com os cliques da luneta, ou seja, se ela for de 1/4 de moa, são 4 cliques para poder fazer o controle dessa distância e vou trazer o meu retículo para o centro, seja ele na minha linha vertical ou horizontal. Então se o erro foi para cima, 2,54 centímetros, basta 4 cliques para que eu trago ele para baixo. E mesma coisa para a direita e para a esquerda. Então, nós falamos para vocês sobre a questão do moa, está regulado em questão de moa, e no caso do 1000 dot seria 1 clique na luneta a 10 metros, ou seja, 10 cliques na luneta a 100 metros. É um múltiplo de 10 até chegar a 1000, por isso que é 1000 dots. Então, basicamente, esses são os retículos que nós temos disponíveis no mercado. Então, se você quer, por exemplo, saber se um retículo 1000 dot ele está bem aferido, se ele realmente está conivente com a sua luneta, né, basta você pegar uma folha de papel, traçar linhas de 1 centímetro, colocar numa parede a 10 metros e olhar na sua luneta. Se os dots baterem com aquilo que está na folha de papel,
Parabéns, sua luneta é boa. Galera, a qualidade da luneta se dá sim pelo valor que ela é colocada no mercado. Geralmente lunetas mais caras têm um desempenho melhor, tem uma lente mais polida, tem uma lente mais bem trabalhada, tem um reforço de corpo, né, melhor também, questão de composição do alumínio e tudo mais. Muitas vezes a gente vai falar assim, cara, preço é qualidade. Nem sempre a estética é a qualidade, tá? Às vezes ela enche os olhos, é bonitona pra caramba, mas quando você coloca na sua carabina, você acaba não tendo o desempenho que você procura. Obviamente eu não posso culpar 100% o produto, nem a carabina, nem a luneta. Muitas vezes o atirador não está com toda a experiência, tá? Não tem uma boa técnica de tiro ainda, principalmente para quem está começando, tem que buscar bastante a questão de técnica de tiro para que você possa ter seus disparos aí com a máxima execução. Muitas dessas lunetas, aqui no Brasil não há tanta necessidade disso, mas elas vêm preenchidas por nitrogênio. Então por isso que não é recomendado que você faça a desmontagem da sua luneta, tá? Sem o apoio técnico. Por quê? Esse gás vai, em inversões térmicas, ela vai começar a embaçar as lentes, tá certo? Então países mais frios, né, acaba usando a luneta com nitrogênio, porque a inversão entre calor e frio ali não vai deixar com que ela embace. É um gás inerte, então dentro da luneta vai estar tudo certinho e não vai ter problema nenhum. Já se você tiver a luneta sem nitrogênio em países, Canadá, Estados Unidos, países frios, né, vai ser normal a condensação e o embaçamento das lentes. Eu não recomendo que se abra a luneta de forma alguma. Ela é tão complexa, tá, do lado de dentro quanto é do lado de fora. Mas do lado de fora a gente consegue alterar porque foi feito para isso. Agora do lado de dentro já é um pouquinho mais complicado, porque tem posição das lentes, ou seja, o ocular são duas lentes, o túnel interno são duas lentes, então existe mola para regulagem do paralaxe da luneta. A eletrônica dela é muito sensível, algumas têm a regulagem aqui da intensidade na lente ocular, tá? Então a fiação fica toda aqui, mas outras a regulagem já está aqui, ou seja, tem fiação passando por aqui até a casa do retículo, tá? O habitáculo do retículo. Então não recomendo que se desmonte luneta sem o devido conhecimento técnico. Existem vários vídeos no YouTube, tenho que admitir, muitas vezes eu faço uso desses vídeos, tá? Para ter uma noção ou ver uma posição, mas eu não recomendo que você tente fazer isso por conta própria, porque você vai acabar danificando o equipamento muito caro e é prejuízo, né? Agora vamos lá, vamos falar sobre primeiro plano focal e segundo plano focal. O primeiro plano focal é quando o retículo está posicionado avante, ele está aqui no túnel interno, na última lente, antes da lente objetiva. Então isso faz com que, na regulagem do meu zoom, o meu retículo trabalhe, então ele vai acompanhar sempre o tamanho do alvo. Já no segundo plano, o retículo está posicionado na traseira do túnel, mais perto da lente ocular. Então ele vai sempre manter aquele tamanho. Você vai ter um alvo lá a 100 metros, ele vai estar pequenininho para você, mas o seu retículo vai estar daquele mesmo tamanho. Já no caso do primeiro plano focal, vai acompanhar o alvo, vai acompanhar o zoom. Então isso pode te garantir uma precisão um pouquinho melhor. Pessoal, sobre a questão da ferência da luneta, o certo é você estar com ela bem estabilizada. Então eu recomendo geralmente uma boa morsa bem fixa, né? Obviamente com acolchoamento ali, para você poder estabilizar a sua carabina e não danificar ela. Regulada a 25 metros, que geralmente é um coeficiente, é uma boa relação entre cliques, distância, e aí fica fácil para você fazer compensação por retículo. Sem falar que não tem tanta influência do gatilho, né, na sua puxada de gatilho, na respiração e tudo mais. Sandbags ajudam também, né, mas você ainda tem um pouco de interferência. Para você aferir bem uma luneta, quanto mais estabilizada ela tiver, melhor. E aí vem a matemática, porque ou eu gasto chumbo, torcendo para um lado e para o outro as minhas torres, até achar no ponto que eu quero, ou eu posso fazer cálculos. Não quero entrar aqui na parte matemática, de colocar fórmulas para vocês aqui e tudo mais. Geralmente eu uso uma calculadora, tá lá na minha loja de aplicativos, né? Chama Air Gunner, com 2 N's. Ali eu jogo minhas referências, eu tô quantos metros do alvo, quantos centímetros eu errei o meu primeiro tiro, tá certo? Ela vai me dar quantos cliques eu tenho que oferecer. Eu posso colocar quantos joules tem a minha carabina, quantos metros de cano, quantos centímetros de cano ela vai ter, para saber qual tipo de chumbo fica mais propício para esse tipo de carabina minha, tá? Hoje em dia a gente não tem mais que ter a cadernetinha do sniper lá e ficar anotando nossas referências para poder ter um tiro de qualidade. Tá muito mais prático hoje entrar na internet, jogar as referências, pegar o cálculo final, transferir para a luneta e se divertir pra caramba. Vamos lá, pessoal, depois de tudo vocês vão dar uma resumida. Lunetas 432 se dá muito bem com PR900, com Bima 1336, no caso de uma Nitro X1000, que já é uma carabina de alto impacto, aí uma Vector Optics, vai se dar muito bem nela, tá? Uma luneta já bem tranquilona, acima de 900G de força. Para a Cellcom, lunetas aí com de 4 a 16, de 6 a 24 de zoom,
tá? Se dá muito bem porque é uma carabina altamente precisa, muito boa. Para as Big Bore também, uma Vector Optics aí vai servir top pra caramba, uma Evo talvez, seja bem legal. Não vou prolongar muito na questão da arma de fogo, tá? Porque não é meu foco. No caso da Springer de baixa potência, carabina de 10 metros, eu particularmente gosto de usar a alça e massa de mira, porque é uma carabina para 10 metros, no máximo 15 metros ali tiro em papel, tá certo? Não que você não possa usar, mas daí você vai gastar um dinheirinho aí numa Gamo, né, numa luneta Gamo, para você usar de repente na sua Spring Black, na sua Jade. Basicamente luneta é isso aí, galera. Não se esqueça agora de seguir a gente nas nossas redes sociais, dar aquele like maroto pra gente, deixar seu comentário e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.